Pela graça do Senhor, estamos chegando ao final de uma etapa de Romanos, que eu costumo dizer é uma parte mais densa da carta, onde nós abordamos assuntos, aliás, o apóstolo Paulo e nós, consequentemente, tratamos de assuntos de conceitos teológicos, doutrinas muito debatidas, algumas até as pessoas acabam gerando certa polêmica a respeito das doutrinas, e estamos chegando ao final desta parte mais doutrinária da carta. A partir do capítulo 12, nós entramos em questões muito mais práticas da carta de Romanos. Quero convidá-los a observarem aí nas suas Bíblias, a partir do verso 25 do capítulo 11 de Romanos. Nós vamos fazer a leitura do texto até o verso 32, eu vou ler sozinho. A partir do verso 33, eu convido que toda a igreja leia comigo, a todos aqueles que dispuserem da versão NVI. Tem alguém nos visitando essa noite pela primeira vez? Se tiver, faz assim com a mão, só para a gente conhecer. Nós temos ali uma pessoa nos visitando. Eu gostaria... Você não tem uma Bíblia dessa ainda, né? Então, você vai ganhar uma agora e já vai facilitar a sua participação na leitura conosco. Tem mais alguém? Nós temos ali também uma pessoa aqui na frente. Isso. Tem mais alguém, irmãos, que não tem Bíblia? Quem não tem Bíblia, nós estamos abençoando a vida de vocês para que vocês consigam ler a palavra, acompanhar o culto conosco. Todos, então, já estão munidos da Bíblia aí, ou estão de carona com alguém, pelo menos? Então, agora, com a Bíblia aberta, nós vamos todos acompanhar essa leitura até o verso 32, e do 33 até o 36, nós vamos ler a uma só voz. Tudo bem? Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sob a desobediência, para exercer misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Texto belíssimo, não? Meus irmãos, nós começamos desde o capítulo 9, uma parte do texto de Romanos que parece ser um adendo dentro da carta. Nós falamos bastante sobre a posição de cada homem diante de Deus, da posição de todos como indesculpáveis diante de Deus, sejam judeus, sejam gentios. Nós falamos bastante aqui ao longo da exposição de Romanos sobre a doutrina da justificação pela fé. Falamos sobre a certeza da salvação em Cristo. O capítulo 8 nos deu assim bastante convicção da nossa posição em Cristo. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando então chegamos no capítulo 9, Paulo se debruça a falar então a respeito da doutrina da eleição.
Paulo fala a respeito da predestinação, Paulo discorre a respeito da soberania de Deus. Este é o grande tema do capítulo 9 até o capítulo 11. E nós hoje cantamos já a respeito disso, né? A respeito da soberania de Deus. E quando chegamos ao capítulo 9, o que surge ali, o contexto daquele capítulo, era como se Paulo, prevendo situações que estavam acontecendo entre os romanos, talvez por saber ter notícias do que estava acontecendo, ou já imaginando alguns questionamentos que eles fariam a respeito dessa doutrina, a doutrina da eleição, a respeito da predestinação, a respeito da soberania de Deus, Paulo então aproveita para tratar desse assunto com mais vagar, com mais intensidade. Veja, eles sabiam que Deus fez uma aliança com o povo judeu. Deus havia feito uma aliança com os patriarcas, com Abraão, Isaque, Jacó. Ora, se Deus então fez uma aliança com o povo judeu, ele veio para os judeus. Jesus era um judeu, veio para judeu, no entanto, os judeus não o receberam. E nós lemos o capítulo 1 de João que diz isso. Eles não o receberam. E o que acontece diante disso? Ora, se ele veio para eles e eles não o receberam, será que a palavra de Deus falhou? Paulo vai dizer, de maneira alguma. Isso está aí no capítulo 9. De maneira alguma, não falhou. A palavra de Deus não falhou, a promessa de Deus não falhou, pelo contrário, ela se estendeu aos gentios. E agora, os gentios são alcançados por esta graça, os gentios são alcançados pelo Evangelho. E olha só que curioso o plano de Deus em tudo isso. Agora os gentios estão sendo alcançados, isso vai causar uma inveja, ciúmes nos judeus, em Israel. E agora, através desses ciúmes que é causado neles, eles começam a olhar com admiração, com desejo por essa paz, por todas estas bênçãos decorrentes da graça que eles estão desfrutando e passam a desejar por isso também. E aí Paulo então arremata dizendo, olha, por mais que eles tenham sido desobedientes, esse não é o estado final deles. Deus ainda haverá de demonstrar graça ao seu povo, ao Israel étnico, à nação de Israel, ao povo judeu. E assim então, ele discorre um pouco mais sobre esse assunto no capítulo 11, onde paramos. E agora, irmãos, chegando nessa parte que nós acabamos de ler, Paulo vai concluir a ideia não só mais falando agora do remanescente que seria salvo, mas ele fala de todo Israel. E aí então gera-se uma grande polêmica, muitos debates a respeito de quem é esse todo Israel, de quem Paulo está falando aqui. Então vejam bem, esse é um texto do qual não há nós não temos um entendimento único. Você vai ver bons professores, bons estudiosos das Escrituras debatendo a respeito do verso 25 e 26. Quem é esse todo Israel? Será que é todo judeu? Todos os judeus, todos aqueles que são judeus, no final serão salvos? Vamos então analisar um pouco mais de perto tudo isso. Paulo chama tudo isso que ele vem falando aqui, do capítulo 9 para frente, de um grande mistério. E esse mistério, então, agora, ele é apresentado por Paulo e esclarecido. Como eu disse, há muito debate a respeito disso. Mas vamos, então, tentar explicar um pouquinho o que é esse mistério que Paulo está dizendo aqui. Meus irmãos, de maneira muito simples, tentando não ser ao mesmo tempo tão superficial, mas sendo objetivo, eu explico aos irmãos que esse mistério significa o modo soberano, o modo poderoso como Deus age na história para salvar os judeus, alcança os gentios e no final da história traz para junto da sua igreja todo o Israel. E todo esse Israel são os eleitos de Deus, do povo judeu, que serão salvos com um maior número, um maior volume de conversão de judeus que vai acontecer quando então alcançar-se o que ele chama aqui de plenitude dos gentios. Quando a mensagem tiver sido pregada aos gentios de forma a chegar no seu ápice,
Aí então Deus vai trabalhar com um foco especial, manifestar uma graça especial sobre os israelitas, sobre o judeu. Então, esse é o mistério que Paulo mostra. E por que ele chama isso de mistério? Porque ele não conhecia a esse respeito. Porque eles também não sabiam disso. Mas agora havia sido revelado ao apóstolo Paulo pelo próprio Deus. E à medida que Deus revela isso para Paulo, agora já não é mais mistério para ele, mas era para os irmãos. E ele passa então a explicar isso para todos os irmãos, para os gentios e judeus romanos para quem ele escreve. Vejam, a carta aos Romanos é escrita para crentes judeus e crentes gentios. Paulo, então, quer que eles não sejam presunçosos a esse respeito. Por que ele fala presunçosos aí no verso 25, se você observar na sua Bíblia? Por que razão ele fala isso? Que ele não quer que os irmãos fiquem sem o conhecimento desse mistério, para que não se tornem presunçosos. Lembram-se que Israel, o povo judeu, estava rejeitando a Cristo como Messias. Tropeçaram na pedra de tropeço. Agora, os gentios estavam dizendo: só nós vamos ser salvos. Nós somos o máximo. Deus há de nos salvar e os judeus estão ficando. Paulo está dizendo: olha, eu quero que vocês entendam esse mistério para que vocês não se tornem presunçosos, achando que a salvação é só para vocês e que Deus se esqueceu do seu Israel. Não, Deus não se esqueceu do seu povo. Deus não se esqueceu do povo com quem ele fez uma aliança que começa lá nos patriarcas e chega até os judeus dos dias de hoje. Então, Paulo diz: não sejam presunçosos quanto a isso, porque Deus ainda não terminou de trabalhar com o seu povo. Deus ainda está trabalhando na história do seu povo, na história do seu Israel. E Deus ainda há de salvar de modo poderoso muitos judeus. E vocês vão ver isso. É sobre isso então que Paulo fala a partir do versículo 25 em diante. Veja, meus irmãos, quando a gente vê, irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento o que está escrito aí na sua Bíblia? Em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. Há um limite aí, há um tempo, até que a mensagem seja pregada aos gentios, até que chegue nesse ápice, onde a mensagem é anunciada a todos os gentios. Então, Deus vai virar a sua mira, o seu foco a Israel. E ele diz: não quero que sejam ignorantes quanto a isso. Assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. Significa que Deus vai salvar todo Israel indiscriminadamente? Todos os judeus indiscriminadamente? Não. Não vimos aqui uma espécie de universalismo. Nós sabemos que a salvação ela é em resposta à graça, mas o que nós temos é Deus demonstrando graça, misericórdia de uma forma especial ao seu Israel. Depois de ter chegado à plenitude dos gentios, a mensagem anunciada aos gentios, haverá um momento na história de salvação de judeus, onde judeus vão se converter a Cristo em maior volume. Talvez a gente demore alguns anos ainda na mira do Senhor, Deus derramando sua graça, falando, trazendo a mensagem do Evangelho a nós, gentios. Talvez isso leve muitos anos ainda, não sabemos. Talvez algumas centenas de anos, pode ser, não sabemos. Mas não parece que vai demorar tanto. À medida que nós começamos a perceber judeus se convertendo, um grande número de judeus recebendo a mensagem do Evangelho e crendo no Senhor Jesus como Salvador, é sinal de que estamos chegando à reta final. Bem, o que nós vimos até aqui, irmãos, é que a queda de Israel, esse tropeço de Israel, ele não é final. O texto diz, é em parte.
Ou seja, não chegou no final, não é a linha final, não é o fim da história. Deus ainda estava trabalhando no seu povo. Deus ainda está trabalhando na nossa história também. Meus irmãos, Deus sabe o que acontecerá comigo e com você amanhã. Esse texto fala a respeito da soberania de Deus não só na salvação, mas em todos os aspectos. Quando afirmamos que Deus é soberano, o que nós estamos dizendo é que Deus sabe o que acontecerá amanhã, diferentemente de mim e de você. Nós não sabemos o que vai acontecer, o fim da noite de hoje. Quantas vezes nos despedimos de pessoas queridas e dali a algumas horas recebemos uma triste notícia de que o Senhor as recolheu? Quantas vezes isso acontece? Isso mostra, irmãos, como somos pequenos, limitados, não temos poder para saber o que vai acontecer amanhã, não conseguimos aumentar 1 centímetro a nossa estatura, não temos essa capacidade, mas o Senhor sim, Ele tem poder. O Senhor sim é onisciente. E por que eu estou falando tanto disso a respeito desse assunto numa igreja presbiteriana? Porque eu sei, irmãos, que mesmo nós, crentes reformados, herdeiros da reforma protestante, que cremos em tudo isso que está sendo ensinado aqui, somos assaltados por doutrinas do tipo teísmo aberto, que ensinam que Deus não tem conhecimento das decisões do homem, que ensinam coisas do tipo que Deus não sabe o que vai acontecer amanhã, Ele não sabe qual vai ser a sua decisão. Nós somos assaltados por esse tipo de ensinamento do teísmo aberto. E eu quero dizer aos irmãos, isso não procede, isso é falso. O nosso Deus é soberano, Ele tem sim conhecimento do que vai acontecer amanhã, depois e depois, Ele conhece toda a história desde o começo, porque Ele é soberano, Ele é Senhor sobre as nossas vidas, Ele é Senhor sobre toda a história. Então não acredite nesse tipo de ensinamento que diz que Deus não conhece as decisões do homem, ou que a soberania, o governo de Deus está limitado pelo livre-arbítrio do homem. Isso não procede, não é isso que as Escrituras nos ensinam. As Escrituras nos ensinam sim que nós temos um Deus soberano, um Deus que conhece todas as escolhas do homem, um Deus que determinou as coisas que irão acontecer, um Deus que é onisciente. Não apenas onipotente, Ele é também onisciente. Veja, meus irmãos, Deus sabe do que vai acontecer no nosso futuro, e Ele foi quem ordenou o que vai acontecer. Deus sabe que no final o seu Israel será restaurado. Ele sabe aqueles que receberão da sua graça e serão salvos. Ele sabe o que vai acontecer com o povo judeu, Ele sabe o que vai acontecer com cada gentil. Deus sabe. Sabe por quê? Porque foi Ele quem resolveu agir assim. Foi Ele quem resolveu operar desta forma na vida de gentios e na vida de judeus. Foi Ele quem resolveu deste modo, misterioso é verdade, por isso Paulo chama de mistério, formar a sua igreja. Ele sabe, desde o começo, não há acasos aqui, não há arranjos aqui, mas é um plano perfeitamente elaborado por Deus, desde antes da fundação do mundo. Eu sei, irmãos, que aqui a gente se esbarra em alguns assuntos que são mistérios para nós. E a melhor resposta que nós temos para algumas coisas que são questionadas a partir desses ensinos é um mistério para nós. Nós não sabemos. E não temos que saber de todas as coisas. Mas o que a gente vê aqui perfeitamente é como nas Escrituras a responsabilidade humana, os decretos, a soberania de Deus estão perfeitamente conciliadas, enquanto na nossa cabeça não está. Na nossa cabeça muitas perguntas são feitas, mas por que Deus escolhe esse e esse aqui não? Por que Esaú? Por que Esaú não? Por que Jacó sim? Jacó era bonzinho? Não, era enganador. E mais, nasceram na mesma época juntos. Deus escolhe um e rejeita o outro. Por quê? Paulo diz, porque ele é o oleiro. E eu sou só o barro. E dele tem direito de pegar do mesmo barro e ir lá e fazer um vaso para honra e um vaso para desonra. Deus vai lá, como se fosse lá no fundo do quintal, pegasse o barro e falasse, olha, esse aqui eu vou colocar flores. É para honra.
Mas eu preciso também de um outro vaso. Esse outro aqui é para colocar lixo. É para jogar o lixo. Ele, como oleiro, tem todo o direito de fazer vasos para honra e vasos para desonra, Paulo vai dizer. Veja, meus irmãos, isso tudo na nossa cabeça parece não se encaixar perfeitamente, mas dentro dos propósitos de Deus estão perfeitamente encaixados. Algumas dessas coisas para nós vão ser ainda assim um grande mistério. Nós não vamos entender perfeitamente, completamente a maneira de Deus agir, mas Paulo diz aqui: eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito da forma como Deus está agindo na história para alcançar vocês, gentios, e também o seu Israel. Meus irmãos, entenda bem, é Deus quem toma a iniciativa, é Deus quem opera no meio, é Deus quem opera no fim. Do início ao fim, a nossa redenção, a nossa salvação é obra dele. Entenda bem, se Deus fosse esperar livre-arbítrio humano, se Deus fosse esperar pela nossa vontade de se arrepender, de buscá-lo, de abandonar os nossos pecados, de correr para a cruz, Ele estaria ainda até agora esperando no céu, porque nós não iríamos. Mas Deus, irmãos, em sua soberana misericórdia e graça, Deus não espera que mudemos o nosso próprio coração. Deus não espera que pela nossa própria força, que pela nossa própria vontade, a gente o busque. A gente vá até a cruz, vá até Cristo. Ele não espera, Ele toma a iniciativa, Ele vai até nós, Ele nos tira da desobediência, Ele opera em nós para isso. É Ele quem muda o nosso coração, nos dá um novo coração, é Ele quem faz, e isso é graça, porque nós não merecíamos. Agora, olhando ainda para a sua Bíblia aí, verso 28, do verso 28 ao 32, quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Ele está falando a respeito do Israel étnico, da nação de Israel. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Veja bem, eu sei que esse texto fala bastante de desobediência, misericórdia, fica até uma confusão na nossa cabeça. Eu quero resumir o que esse texto nos ensina, estes versículos que nós acabamos de ler. Ele está nos ensinando que o chamado de Deus é irrevogável. O chamado de Deus é um chamado do qual Ele não volta atrás. Para ilustrar melhor esse ensino, eu quero fazê-los recordar do que nós lemos agora há pouco. O último texto bíblico que nós lemos antes da leitura para a mensagem. Nós lemos aqui, 2 Samuel, capítulo 9, não foi? A história de Davi e Mefibosete. Pois bem, essa história é sem dúvida alguma muito útil para nos auxiliar a entender estes versículos aqui. Eu pergunto a vocês, Davi tinha alguma obrigação em relação a Mefibosete? Mefibosete tinha algum direito de exigir algo de Davi? Não, ele não tinha direito. Tanto é que ele estava escondido. Ele estava escondido com medo de morrer. Por quê? Porque ele pensava que se Davi me descobrir, ele vai mandar me matar, para que não haja nenhuma insurgência de ninguém da família de Saul contra o reinado de Davi. Veja bem, Davi não tinha nenhuma obrigação, Mefibosete não tinha nenhum direito. Mas Mefibosete recebe o que da parte de Davi? Bondade, não é? O texto não diz bondade?
ele recebe da parte de Davi um gesto de bondade, de graça. Ele que estava se escondendo com medo de ser morto, agora ele vai comer todos os dias na mesa do rei. Às vezes eu chego aqui na casa de alguns irmãos e tem uma mesa assim, falar de mesa essa hora, né? Parece a mesa de um rei. E não é de um rei, né? Mas é uma mesa bem servida. Já imaginaram comer na mesa do rei todos os dias? Coisa boa. Pois é, ele que estava fugindo para não morrer, agora come na mesa do rei todos os dias, é honrado. E eu te pergunto, por que isso? Por qual razão? A razão, irmãos, era uma promessa que Davi fez ao pai dele. Davi fez uma promessa a Jonatas, de que ele faria bondade para com a descendência, com a família dele. E aí então, Mefibosete é alvo dessa bondade. É por isso, por causa da promessa feita ao seu pai, ele recebe. Pois é, essa mensagem, irmãos, ilustra um pouquinho a história da redenção, o ensino a respeito da redenção. Meus irmãos, a única razão por que fomos incluídos no reino de Deus foi o quê? O amor de Deus por seu Filho. O compromisso do Pai com o seu Filho faz com que nós sejamos incluídos na redenção. O seu amor pelo seu Filho, receber o sacrifício do seu Filho, o que o seu Filho fez, nos torna aceitáveis. Nós somos beneficiados por Deus, embora não merecêssemos, por causa do compromisso do Pai com o Filho, com o seu Filho. Nossa eleição, nossa adoção, irmãos, é sempre, sempre em Cristo Jesus. Nunca separado de Cristo Jesus. É por causa de Cristo, é por estarmos unidos a Cristo que podemos ser recebidos pelo Pai. Deus irá visitar com misericórdia. O texto aqui que nós acabamos de ler, Deus irá visitar com misericórdia por causa da aliança feita, por causa dos patriarcas, diz o verso 28. Deus irá visitar a nação de Israel. Deus irá visitar os judeus com misericórdia. Por quê? Por causa da aliança feita com Abraão, Isaque, Jacó. Eles seriam abençoados por causa da eleição, diz Paulo, por causa da aliança, das promessas feitas aos patriarcas, eles receberiam. Notaram? Assim como Mefibosete foi abençoado por causa da aliança entre Davi e Jonatas, por causa da promessa que Davi fez a Jonatas, Mefibosete é abençoado. Assim, a nação de Israel será abençoada por causa das promessas, da aliança de Deus com os patriarcas. É isso que Paulo está explicando para eles aqui. Então, agora a gente consegue perceber claramente porque Paulo faz questão de explicar isso, para que vocês não sejam presunçosos, irmãos. Deus ainda está trabalhando na vida do seu Israel, do seu povo, da nação de Israel. Pois bem, chegamos agora ao verso 29. O verso 29 é assim, eu diria, reconfortante para nós. Ele diz assim: pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Ou seja, quando Deus nos dá um dom, isso é irrevogável. A graça de Deus é um dom. A salvação de Deus é um dom, é um presente. Quando Ele nos dá, é irrevogável. O que isso quer dizer? Ou seja, quando Deus faz um chamado redentor a alguém, Ele não volta atrás. Ele não volta atrás. Pela graça, irmãos, Ele nos chamou para sermos filhos, ainda que por adoção. Pela graça, Ele nos chamou, através do Filho, para fazermos parte da sua família. E Ele não vai cancelar isso. Ele não vai cancelar isso. Por mais que às vezes a gente tropeça, comete uns absurdos na vida,
uns pecados terríveis, umas meninices. Ele não vai cancelar isso. Eu sei que às vezes Ele vai castigar, às vezes Ele vai disciplinar, mas Ele não vai cancelar isso. Porque os dons, o chamado de Deus é irrevogável. Ele não volta atrás. Por maior que seja a nossa desobediência. Quando Deus nos chamou, Ele não volta atrás. Ele não vai cancelar isso. Ele pode corrigir. Mas voltar atrás Ele não volta. Meus irmãos, a eleição de Deus é eterna. É final. É isso que o texto nos ensina. Agora nos versos 30 a 32, assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora, eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês, pois Deus colocou todos sob a desobediência, para exercer misericórdia para com todos. Deus foi misericordioso para com os gentios. E o que Ele está dizendo aqui, através do apóstolo Paulo, é que Ele há de ser misericordioso assim também com o seu Israel, com os judeus. Ele está dizendo que encerrou ambos na mesma desobediência e usará a mesma misericórdia para com ambos. Quando a gente lê Romanos 3, versículo 23, a gente entende o que é encerrar todos na mesma desobediência. Ele diz lá que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso é para judeus e para gentios. Agora, ele está dizendo que vai manifestar a mesma misericórdia para com o seu Israel. Assim como ele manifestou essa misericórdia para com os gentios, por causa da rejeição de Israel, agora ele há de manifestar esta misericórdia para com o povo judeu. Pois bem, irmãos, depois de discorrer desse assunto um tanto quanto denso, mas maravilhoso, depois de observar esses mistérios de Deus, qual é a reação do apóstolo Paulo? Ele irrompe numa doxologia, numa expressão de louvor, numa expressão de exaltação, de adoração a Deus, e é assim que ele reage, é assim que ele responde, e essa é a reação devida diante da graça divina. Olhando agora para os versos 33, nós temos então essa doxologia. Depois de tratar de todos estes assuntos, depois de falar a respeito da graça de Deus, da sua maravilhosa misericórdia, a reação de Paulo é expressar uma profunda adoração, um profundo louvor ao Senhor. Ele diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, quem conheceu a mente do Senhor? É a primeira pergunta que Paulo faz. Quem? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem é capaz de ter esse conhecimento? Ninguém. Quando ele olha só um pouquinho da mente do Senhor que é revelado, que é manifesto a ele, ele passa aos irmãos, recebe por inspiração do Espírito Santo, ele chega a essa expressão de adoração. Ora, quão insondáveis são! Quão inescrutáveis são! Meus irmãos, quem pode ter conhecimento da mente de Deus? Nem na eternidade nós conseguiríamos ter um conhecimento exaustivo da mente de Deus. Sabe por quê? Porque o infinito jamais caberia dentro do finito. Jamais. Jamais nós, tão limitados, ainda que na glória, não teríamos condições de ter completa, exaustiva compreensão da mente de Deus. Do infinito, jamais caberia no finito, que somos nós. E Paulo então exclama assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Meus irmãos,
nós quando vamos buscar conhecer ao Senhor, e nós temos o dever de buscar conhecer a mente do Senhor, naquilo que Ele se manifesta, naquilo que Ele revela a nós nas Escrituras. Isso é nosso dever, examinar nas Escrituras a mente de Deus. É aí que nós podemos conhecer. E o quanto nós podemos conhecer, está aí. Está ali. Querer conhecer toda a mente de Deus seria como querer encher buracos na areia da praia com água do oceano, achando que eu vou esvaziar o oceano e encher todos aqueles buracos. Não dá. Posso passar a vida inteira com os baldinhos lá e jamais eu vou conseguir esvaziar o oceano. É assim. Jamais eu vou conseguir ter um conhecimento exaustivo, completo da mente de Deus. Passarei toda a eternidade e não atingirei esse conhecimento. Meus irmãos, às vezes nós ficamos impressionados com pessoas que têm uma capacidade grande, intelectual, pessoas que têm uma vasta formação. Talvez você conheça pessoas assim, não é? Eu conheço. Conheço professores que eu admiro, que têm um cabedal de conhecimento maravilhoso, uma excelente formação, cursos de monte. Talvez você conheça juristas assim, talvez você conheça pessoas experientes na vida e que têm um largo conhecimento que acumularam ao longo de muitos anos, né? Muita experiência. E você então, por isso, os admire pela capacidade intelectual, pela inteligência. Mas eu quero dizer a você que, por mais admirável que essa pessoa entenda, que ela lhe pareça, seja para você, ela é ignorante em muitos aspectos. Ela não sabe de muita coisa. No seu conhecimento há muitas lacunas, muitas coisas que essa pessoa não sabe. Porque a mente humana, por mais brilhante que seja, ela está cheia de vazios, cheia de lacunas, cheia de ignorância, falta de conhecimento. Mas a mente de Deus não. Na mente de Deus repousa toda a sabedoria e todo conhecimento, diz o verso 33. Toda a sabedoria, todo conhecimento estão na mente de Deus. E esse Deus é imutável. Este Deus é imutável. Ele não muda. Ele vai ser durante toda a eternidade um Deus que tem todo o conhecimento e toda a sabedoria. E quando eu digo que Deus é imutável, isso nos ajuda a lembrar uma outra lição. Nos ajuda a lembrar que nada mudará o nosso Deus, nem mesmo as nossas orações. Nem mesmo as nossas orações. As nossas orações têm o poder de nos mudar, mas não a Deus. Deus não é acrescentado, Deus não é alterado por nada que haja em nós. Deus não precisa ser mudado. Deus não precisa ser alterado porque Ele é perfeito, Ele já é completo em si mesmo. Nós não. Nós precisamos ser mudados. Nós precisamos ser trabalhados por Deus. Paulo diz ainda que as coisas de Deus são insondáveis. Para nós as coisas de Deus são insondáveis, mas graças a Deus que nos dá a assistência do Espírito. É por isso que nós oramos aqui suplicando para que Deus nos conceda a iluminação do Espírito, para que a gente compreenda as Escrituras quando nós a lemos. E Ele nos dá. Graças a Deus que o Espírito esquadrinha, o Espírito investiga, o Espírito sonda as coisas de Deus e nos revela. Graças a Deus por isso, porque para nós são insondáveis, mas não para o Espírito Santo. E é por isso que nós pedimos a condescendência do Espírito para com as nossas fraquezas, para que nos assista e nos auxilie a entender os caminhos do Senhor. Nós não temos como saber, irmãos, o que passa na mente das pessoas. Paulo diz: quem conheceu a mente do Senhor? Quem? Quem conheceu?
nós não temos condições de conhecer a mente de ninguém. Já parou para observar isso? Nós não conseguimos conhecer nem a mente da esposa que convive com a gente, nem o marido que convive com você, minha irmã. Você não consegue conhecer a mente do seu marido. Ah, pastor, a do meu eu conheço. Tá bom. Você acha que conhece, mas não conhece. E eu vou dizer mais. Porque nós somos pecadores, nós temos uma tendência maldita de normalmente atribuir aos outros, e principalmente quando os outros nos ferem, a pior das intenções, não é? Quando alguém faz alguma coisa para a gente acha o quê? Que ele agiu com a pior das intenções. Mas e quando é a gente que faz? A gente atribui a nós mesmos a melhor das intenções, não é assim? Porque nós reservamos sempre o pior dos julgamentos para os outros, não para nós. Isso é a nossa condição caída, que nos leva a se comportar muitas vezes assim. E por isso a gente precisa ser instruído. Paulo diz, ou quem foi o seu conselheiro? Deus não precisa de conselheiros. Ele não é acrescentado por nada que haja em nós, mas nós precisamos. Nós precisamos de conselheiros, nós precisamos ser instruídos. Nós precisamos de ser corrigidos. É por isso que o Senhor nos dá as Escrituras. Ela nos examina e conserta a nossa vida. E nós precisamos disso. Deus não precisa, mas Ele sim nos aconselha. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, examinar a palavra do Senhor e buscar corrigir na nossa vida aquilo que tem que ser corrigido. Pois bem, Paulo está chegando ao final. E quando ele chega no verso 36, ele diz, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Essa expressão no verso 36 é muito conhecida como só lhe deu glória, ou glória somente a Deus. É um dos pilares da reforma protestante. Veja, quando nós falamos dos 5 solas, nós não estamos dizendo que eles foram inventados na época da reforma protestante. Se você entendeu assim, você está errado. Esses ensinos sempre estiveram presentes na história do cristianismo. No entanto, quando chega na época da reforma, eles vão usar aqui uma espécie de... como se fossem ditados, chavões, e eles apelidaram aí de 5 solas, mas eram doutrinas já recorrentes na vida da igreja, e eles simplesmente assim passaram a nominá-las de 5 solas. Nós temos sola escritura, ou seja, somente pelas escrituras, nós temos somente Cristo, nós temos somente a graça, nós temos somente a fé, e a fé não concorre com a graça. A fé é um instrumento pelo qual nós nos apropriamos da graça de Cristo, que nos é apresentada nas Escrituras, viram os 4 solas? Agora o quinto, somente a Deus glória. Somente Deus é merecedor de toda a glória. A glória do homem não passa de vanglória, glória vazia, mas Deus merece toda a glória. Essa doutrina tão importante nos ensina que o homem foi criado para a glória de Deus. Tudo o que fazemos deve ser destinado à glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós não somos o centro do universo. As coisas não existem por causa da gente, por causa de Deus. Ele é. A glória é toda dele, não é nossa. A salvação, inclusive, é pela graça, por meio da fé. E não por obras, mas para as obras. E com um único propósito. E o propósito qual é? Para que Deus seja glorificado por toda a eternidade. E Paulo vai dizer, por meio dele, por ele, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A Deus, portanto, é devido toda a honra, glória e louvor, agora e pelos séculos dos séculos eternos. Ou seja, o plano de Deus incluía a salvação dos homens, visando, contemplando a sua glória eterna. Nenhum de nós é digno de glória, nenhum. Mas Deus é, e somente Ele.
Esse texto, irmãos, nos fala um pouquinho, esse verso 36, sobre a natureza de Deus. Ele é a fonte de tudo o que existe. O texto diz, virou aqui. Pois dele, tudo é dele, tudo procede dele. Ele é o dono de tudo que existe. E mais, ele é a causa última de tudo que acontece. Por meio dele e para ele. Ele é a causa última. E tudo o que acontece ocorre por sua soberana vontade. A gente leu aqui também, durante o nosso culto hoje, o texto de Colossenses. E ali, com uma clareza magistral, o apóstolo Paulo deixou claro isso. Que tudo é dele, tudo é para ele. E o fim último de todas as coisas é a glória dele e de nenhum de nós. Não existe nenhum acaso aqui. É tudo exatamente muito bem governado, soberanamente tratado por Deus, para a glória dele. Meus irmãos, se houvesse uma pedrinha que seja, ontem eu conversava aqui com alguns irmãos sobre asteroides, né? E esses dias mostrou aí a imagem de um que parece que caiu lá em Salvador, e você vê uma pedra. Não existe uma pedrinha que seja perambulando no universo sem que Deus saiba. Não existe. Porque tudo está no controle de Deus. Não existe nada. Porque se existisse algo que pudesse de alguma maneira surpreender a Deus, Ele não seria Deus. Ele não seria soberano. Mas Ele é. E porque Ele é, Ele governa todas as coisas. Todas as coisas. Meus irmãos, tudo que existe é para a glória dele. Ele é o alfa, é o ômega, é o princípio e o fim. Tudo que se move para a glória dele. A glória de Deus começou lá na eternidade e vai continuar até a eternidade. Assim sempre será. E quando nós chegamos à presença de Deus, quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós examinamos as Escrituras, quando nós fazemos esse exercício que Paulo fez, a única resposta mais adequada é reverência, é admiração, é humildade, é submissão, é louvor a Deus. Infelizmente, a igreja dos dias de hoje tem perdido muito da reverência ao Senhor Deus. Nós vemos muito sob a argumentação de pensar fora da caixa, sendo irreverentes para com Deus. Meus irmãos, hoje em dia, algumas igrejas têm questionado a autoridade da Bíblia. Em algumas igrejas, Cristo tem sido deixado de lado, o Evangelho tem sido distorcido, a fé tem sido pervertida. E isso ocorre por quê? Porque os interesses pessoais estão substituindo os interesses de Deus. A vontade do homem está substituindo a vontade de Deus. É por isso que muitos cultos estão se tornando momentos de entretenimento, de diversão. Porque o que se interessa nestes lugares é agradar as pessoas e não a Deus. Isso é muito ruim. É Deus quem deve ser glorificado, porque tudo é dele, é por ele, é para ele, e não a nós. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória, disse o salmista. E precisamos fazer eco com o salmista. Não podemos aceitar essas práticas, porque senão o evangelho vai se transformar em marketing. Porque senão, ao invés de buscarmos uma vida santa, nós vamos querer pessoas bem-sucedidas. E não é isso que o Evangelho nos ensina. Pois bem, meus irmãos, eu quero encerrar dizendo que Deus não existe para satisfazer as nossas ambições humanas, os nossos desejos, ou os nossos apetites por consumo, por comprar coisas, por adquirir bens, ou por satisfazer algum interesse especial, espetacular, chamado de espiritual, alguma experiência que você deseja ter. Deus não existe para isso.
Deus é soberano na história e sobre nós. A nossa preocupação precisa estar no reino de Deus, não nos nossos impérios, não nas nossas vontades, na nossa popularidade, o seu comportamento entre os homens. Pensa um pouquinho sobre o seu comportamento entre os homens. Tem glorificado a Cristo? No trabalho, entre os amigos, nos círculos que você frequenta, nos ambientes que você vai, tem glorificado a Cristo? Será que nós poderíamos reproduzir num vídeo aqui? Verifique sua agenda. Sua agenda glorifica a Cristo. Seus compromissos ali glorificam a Cristo. A sua fala glorifica a Cristo. Eu quase não estou entrando em redes sociais mais, porque eu fico escandalizado com a fala de alguns crentes ali nas redes sociais. Não é porque você está num ambiente virtual que você tem liberdade para dizer o que quer. Veja bem, o que você escreve ali, hashtag glorifica a Cristo. A roupa que você usa, glorifica a Cristo? Pense nisso. A nossa vida toda precisa glorificar a Cristo, porque tudo é dele e para ele. Nós temos um grande conhecimento teológico, eu não tenho dúvida disso. Mas esse nosso conhecimento teológico, ele precisa de se transformar em prática. Precisa se transformar em profunda adoração. Assim como nós vemos Paulo encerrando essa parte da carta. Em profunda adoração.